Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso terceiro capítulo do nosso curso Cristologia, Necessidade da Humanidade. Jesus, 100% homem e 100% Deus, tá? Então, irmãos, nós já estamos aqui no terceiro capítulo, tá? Já vimos aqui, olha, a pré-existência que nos provou que antes de tudo, né, Jesus já era, e Yeshua já era, ele foi o primogênito da criação, né, e Deus quis dar a ele, por vontade própria, toda a sua glória, tá? Nós provamos perante versículos de Bíblia. Nós não estamos aqui divagando, usando, sabe, simbologia, imagens, não. Aqui a gente só está usando a própria palavra. Então o vídeo 1 está aqui embaixo. O vídeo 2 nós mostramos a missão. Qual foi a principal missão de Yeshua HaMashiach, né? Qual foi a principal missão? A gente viu que a principal missão foi justamente nos resgatar, né? Já que o primeiro Adão, né, carregava todo o seu ombro toda a humanidade espiritualmente falando. Quando ele caiu, toda a humanidade caiu, certo? E precisou de um outro homem, um outro Adão, para poder levar a Deus, fazer com que de novo o homem se aproximasse de Deus. Quando Adão caiu, houve uma separação. Com o outro Adão, né, houve de novo um religamento de relacionamento entre o homem e Deus, tá? E nesse terceiro aqui, 100% homem, 100% Deus. Para que a missão fosse válida, ele tinha que ser um homem como nós. Mais uma vez, no segundo vídeo, nós provamos biblicamente isso, através da palavra, que como um homem, que foi Adão, né, fez com que toda a humanidade fosse separada de Deus, precisava que um outro homem, um outro Adão, viesse fazer esse religamento, essa reaproximação do homem com Deus, tá? Então, isso já prova que o Messias deveria ser 100% homem, senão toda o seu propósito, toda a sua missão não teria fundamento. No primeiro vídeo nós mostramos que Yeshua HaMashiach deixou por si mesmo, né, a sua glória que foi recebida do Pai. Tanto que em Filipenses fala, né, que mesmo sendo igual a Deus, ele não quis ser igual a Deus, né, deixando a sua glória e descendo como homem, 100% homem, tá? Preste bem atenção, 100% homem, tá? E aí a gente se pergunta, né, mas também ele era 100% Deus, já que ele era 100% homem? Nós podemos ver aqui, olha, por que Jesus teve que fazer milagres? João 11, 3, 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tá? Aí Jesus sofreu, aí Jesus chorou, que é justamente a ressurreição de Lázaro. Então, Yeshua HaMashiach, sendo homem, ele já sabia, né, que ele não poderia só usar a palavra, porque o ser humano ele precisa de comprovação. Todo ser humano, no fundo, é igual a Tomé. Ele precisa ver com seus olhos, tocar com as suas mãos, para poder realmente ter certeza. Então, olha só, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele necessitava mostrar o seu lado Deus, o seu lado, tá, que de alguma forma ele deixou pendurada num varal lá no céu, né, a sua glória, mas ele tinha que de vez em quando pegar a sua glória para poder fazer aí alguns milagres para que o ser humano pudesse acreditar.
Porque vários Jesuses, né, ou Jesus, apareceram lá naquele momento, naquela mesma época, na mesma situação. Só que o que diferenciou o Yeshua HaMashiach foi o quê? Foi ele ter feito os milagres na frente de todo mundo. Certo? Milagres incontestáveis. Milagres que ninguém tinha feito. Então ele tinha que ter, né, a sua glória, né, de alguma forma, à sua disposição, para que quando ele quisesse, ele pudesse fazer os milagres. Porque senão o ser humano não acreditaria. Tá? Outra prova. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Né? Nesse ponto aí, nós percebemos que necessitaria que Jesus, que Yeshua HaMashiach, estivesse aí sendo o Cordeiro de Deus, tá? Sendo aquele que iria fazer a reconciliação do ser humano, da humanidade com Deus. Ele deveria estar aí como Adão, como um ser humano. Ele não poderia em nenhum momento demonstrar nessa situação, né, usar a sua glória nessa situação para poder evitar alguma coisa. Senão não valeria de nada. Ele tinha que ser aí 100% homem. Aí, muitos brincam, né? Que vem de outros canais aí, algumas coisinhas, né? E as pessoas acabam se alimentando dessas coisas. Falam, mas o Mashiach, né, falou para ele mesmo: pai, por que me abandonaste? Isso é um pensamento de gente, certo? Que está distorcendo a palavra, ignorantes na palavra, né? Eles escolhem aquelas palavras, certo? Que dão base para as narrativas deles e renegam outras que provam o contrário daquilo que eles estão falando, certo? Tem muitos canais desses aí que eu acho que você sabe quem estou falando, né? Então é óbvio que aí o Mashiach, ele está 100% homem. Porque senão todo o seu sacrifício não valeria. Ele tinha que ser 100% igual a Adão, homem, para poder fazer essa religação, né? Marcos 2, 9, 11, né? Mateus 27, 47. O segundo, não sei se eu falei, o primeiro era João 11, 3, 4. Marcos 2, 9, 11. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tá? Então, preste atenção. O Deus Filho necessitava de vez em quando pegar a sua glória e poder fazer milagres e muitas vezes se mostrar como Deus, para poder mostrar algo, comprovar que ele realmente era o Mashiach. Ele realmente era o Filho de Deus, ele realmente era Deus, como Isaías falou que ele seria chamado, né? Seria chamado de Deus poderoso, Pai da eternidade, se eu não me engano era isso, né? Então o profeta Isaías, né, antes de Jesus, disse que o menino que iria nascer, o Mashiach, ele seria chamado de Deus poderoso, Pai da eternidade, entre outras qualidades aí. Então, em alguns momentos, ele tinha que pegar a sua glória e fazer, né, e exercer ali o seu poder, né, como Deus, e em outros momentos ele tinha que ser homem. Mas ele só era, em alguns momentos, Deus, para poder mostrar que ele realmente era aquilo que ele estava falando. Mostrar que realmente ele tinha poder
Ele realmente tinha o poder dos altos. Realmente ele era Deus. Ele tinha que, de vez em quando, fazer algo. E tinha que fazer isso. Então isso prova que, enquanto aqui é encarnado, ele era 100% homem e também 100% Deus. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então, se Deus é só Deus que pode perdoar pecados, então nesse momento ele exerceu toda a sua glória e todo o seu poder enquanto Deus, tá? Mas ele não poderia em nenhum momento usar para si. Ele não poderia usar, se beneficiar da sua glória ao ponto de evitar o principal da missão dele, que era ser o Cordeiro perfeito de Deus sendo entregue nas mãos daqueles que o matariam. Nisso ele não poderia intervir. Usar o seu poder para poder evitar, nem que fosse, sabe, uma coisinha. Ele não poderia tocar nisso, porque senão todo o sacrifício, toda a missão dele estaria prejudicada. Mas ele podia sim, de alguma forma, mostrar, né, para os seus discípulos, para quem estava ao seu redor, alguns vestígios, alguma coisinha da sua glória, para que eles acreditassem que sim, ele era o Filho de Deus e ele era o Deus encarnado, o Verbo encarnado, cujo Verbo também era Deus lá na criação, como diz Paulo em Colossenses e João no capítulo 1, versículo 1 em diante. Certo, meus irmãos? Então, esse capítulo 3 aqui, né, a gente mostrou para vocês que Yeshua HaMashiach, ele era 100% homem e 100% Deus, tudo em cima da palavra, tá? O capítulo 1 e o capítulo 2 estão aqui abaixo, e compartilhe, comente. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.